Olá, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura, de estudos, nesse canal do YouTube, nessa playlist do Livro da Esperança. Momento este que nos reunimos para ler as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, que compõe o livro, psicografado pelo sempre querido e saudoso médium Chico Xavier. Momento em que sempre de início agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores e guias espirituais pela oportunidade de esclarecimento que a doutrina espírita a todos nós possibilita. Que possamos, Senhor, amadurecer o nosso senso moral para cada vez mais entender melhor e principalmente agirmos de acordo com as leis de Deus. Que o nosso apelo nesse momento seja de muita luz, da vibração dos guias e mentores, para potencializar em cada um de nós o entendimento necessário. A mensagem hoje que iremos ler do livro de número 30, Emmanuel nos traz o título de Beneficência e Justiça. Beneficência, né? É fazer o bem, é o altruísmo. E ele inicia com a passagem de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 31, que o nosso mestre diz: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira que lhes fazeis vós também. E ele utiliza aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando ainda o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 12, que nos traz, né, o tema anterior no item 11, o egoísmo. É uma mensagem do Espírito Pascual. E ele nos fala, né, no terceiro do segundo parágrafo que Emmanuel nos traz: Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no reino o joio do trigo. E ele assim continua: Examinando a beneficência, reflitamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso de relações. Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos sofram a nódoa das velhas mentiras cronificadas em nome da gentileza. Atravessa as escabrosas necessidades materiais e, claro, te alegras ante o auxílio conveniente. Mas, se a cooperação chega marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam com displicência, como se desfizessem de um peso morto, estaria mais contente se te deixassem a sós. Manifesto desprezo, né? Quantas vezes as pessoas se aproximam do outro com um empreendimento dizendo nobre, né? Gentil, de atender uma caridade material, mas é com tanto desprezo, parece que está se desfazendo de um lixo, não é? Quando é que a gente percebe isso? Quando a gente faz parte de campanhas pedindo donativos para levar para asilo, né, casas de repouso, para presídio, para hospital,
E as pessoas se oferecem para doar alguma coisa. Algumas delas trazem de uma maneira a roupa tão suja, tão rasgada. Parece que aquilo foi jogado de uma tal maneira, com tal desprezo, que nos alegraríamos de receber se viesse de outra maneira, não é mesmo? Aí as pessoas falam assim: cavalo dado não se olha os dentes, mas às vezes o cavalo está com o dente tão podre que ele não vai nem aguentar se alimentar. Então, podemos sim ser um pouco mais cuidadosos nesse ajudar, nessa beneficência. Era isso que gostaríamos de receber se estivéssemos naquela situação? É só olharmos. Depois ele diz, né? Caíste moralmente, ansiando levantar e rejubila-te diante do apoio que te surja o reerguimento. Como é bom aparecer alguém para nos dar a mão, para a gente levantar daquele tombo moral. Quem nunca tombou? Entretanto, se esse concurso aparece tisnado de violência, qual representasses um fardo de vergonha para os que te supõem reabilitar, sentirias reconhecimento maior se desconhecessem a tua luta, não é? Às vezes a pessoa vai ajudar, mas está envergonhada por estar perto daquela pessoa que caiu em determinado assunto moral. E a gente se pergunta assim: quem nunca caiu, atire a primeira pedra, não é? Quem de nós nunca precisou de uma mão para nos reerguer e dizer assim: já aconteceu, já foi, já passou, né? Ficou a lição. No início é amarga, é dura, mas vai te servir de experiência para que não caias nessa mesma brecha, nessa mesma situação. Então, mas se o outro se apresenta ali com aquela mão, envergonhado, está junto com a gente acharia melhor até que ele não chegasse. E ele fala aqui que nós choramos nas crises de provação que te fustigam a existência. E regozijas-te quando os amigos se dispõem a ouvir-te o coração, faminto de solidariedade. Mas, se pretende consolar-te, repetindo apontamentos forçados, como se fosse para eles um problema que são constrangidos a suportar por questões de etiqueta, mostrarias mais ampla gratidão se te entregassem ao silêncio da própria dor. A dor rala o coração, não é? Rala. Como é bom quando alguém se dispõe a nos ouvir. Mas, se aquele que se aproxima para nos ouvir já começa me consolando com apontamentos forçados, né? Nós podemos chamar aqui aqueles clichês. Todos nós sofremos. Nós, de acordo que vamos amadurecendo, que vamos aprendendo a trabalhar as dores, as aflições, administrarmos dentro de nós e ressignificando esses momentos como momentos necessários ao nosso espírito imortal, nós vamos, durante esse processo, passando por inúmeras fases. Nós que nos dizemos espíritas, sabemos da reencarnação, da imortalidade, sabemos do amor de Jesus, sabemos. Mas não ao ponto de ter todos esses conhecimentos já automatizados. Por isso precisamos sempre rememorá-los,
refletir novamente. Por cada curva do caminho, nós vamos observar uma lição que é a mesma que se encontra no livro há determinadas décadas. Nós vamos olhar com outro olhar, com outro entendimento. Nós vamos ressignificar. Mas precisamos, apesar de já entendermos a dor como mestre, sentimos falta de um coração amigo, de um ombro amigo. Não mais para espalhar para todos necessidades ou apontamentos ruins. Não. Nós precisamos uns ao outros consolarmos. Precisamos ter a confiança no amigo. Então nós estamos aqui o coração com dor. O racional já entendeu que aquilo vai passar, que aquilo faz parte do meu processo. Mas o meu coração ainda está sentindo a dor da saudade, a dor de um abandono, inúmeras dores, frustrações. Tem um sentimento. Imagine se alguém chega perto de mim e fala assim: mas você vai sofrer? Você que já leu o Evangelho todo, o livro dos Espíritos, que já faz isso, aquilo, outro. Você não sabe que isso tudo vai passar? Acredite em Deus, confie em Deus e segue. Eu me abriria de novo com esse coração? Eu não. Ele está tirando a oportunidade de dizer que eu sou humana, que eu também sofro. Todos nós sofremos. E às vezes o outro vem com uma coisa chamada clichê. Parece que é uma respostinha pronta. Confia em Deus que isso passa. Isso nada é eterno. Parece que tirou do livro umas memórias assim e vai colocando como se fosse uma receita única de bolo. É um problema que ele está sendo constrangido a me ajudar naquela hora. Eu liberto desse momento de constrangimento. Deixa. Deixa a gente com a gente, que às vezes nós sabemos sim que temos que nos evangelizar. Vamos buscar um livro, vamos fazer uma prece. Mas às vezes temos necessidade de conversar com alguém, de falar, de uns com os outros, né? Fazer a troca, para eu saber que não é só eu que sofro, não é só você que sofre. Todos nós sofremos, também já passei por isso. Mas é a forma como aquela situação está sendo respondida. Você percebe a diferença? Todos nós precisamos de uma coisa chamada acolhimento, afeto. Nós sabemos que o outro não vai dar solução, que a solução está dentro de nós. Mas nós só queremos, muitas vezes, desabafar um pouquinho com alguns daqueles que escolhemos pela atração afetiva. Podemos compreender dessa maneira? Eu não vou dar solução para o outro, não. Eu sei disso. Ele só quer falar um pouquinho. Então, esse é um momento de usar da beneficência, mas com equilíbrio. E depois Emmanuel nos diz aqui que a justiça, sim, faz-nos sentir que o supérfluo que de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho, que o irmão ignorante tombado em erro é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser a nossa. Beneficência, por isso, assume o caráter de dever puro
e simples. Recomenda-nos a regra áurea: faze aos outros o que desejas te seja feito. A sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que se acompanhe de enfermagem e de conselho em base de simpatia. Em suma, todos necessitamos de caridade, uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho, mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. Como fazer? Então, com Jesus já aprendemos que precisamos sim beneficiar o outro, socorrer o outro, oferecer um remédio, oferecer um mantimento, uma roupa, um ouvir, um olhar, um abraço. O Jesus já nos ensinou. Mas como estamos fazendo isso? Então Emmanuel vem sempre nos dizendo. Estamos nos prendendo ao resultado, no anterior nós falamos sobre isso, e a forma que estamos oferecendo isso está sendo envolvido na vibração sincera de socorrer ou só faz parte de um protocolo de gentileza ou de verniz social? Vamos observarmos como nos aproximamos do outro quando o outro nos pede auxílio. Como fazemos isso? Como melhor ajudar? O nosso objetivo como cristãos é nos melhorar a cada dia, para que a cada dia possamos servir em nome do Cristo cada vez melhor os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus envolva os nossos corações com o seu amor, com a sua ternura, com o seu carinho, e que possamos, a todos que de nós se aproximarem, distribuir desse perfume, dessa vibração que Jesus a todos nós oferta de forma abundante. Muita paz, meus queridos, muita paz sempre.